Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 17, os versos de 9 a 13. Diz a palavra de Deus: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Peça a Deus que fale ao seu coração, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, que privilégio o Senhor nos dá de podermos estar aqui para ouvirmos a Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai, e não deixe que nada venha roubar a palavra do Senhor, da nossa mente e do nosso coração, mas que possamos, ó Deus, levar com o nosso coração a palavra do Senhor e praticá-la, Pai. Abençoa, Deus, aonde quer que essa palavra chegue, o Teu nome seja glorificado e vidas sejam abençoadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Reencarnação ou ressurreição? No que você acredita? Nós vamos ver algumas semelhanças e algumas diferenças entre Elias e João Batista. Primeiro, os milagres que Elias fez foram 7 milagres, né? Citando aqui alguns, por exemplo, da ressurreição do filho da viúva, texto que foi lido aqui, ressurreição de uma criança, conforme 1 Reis 17. Também a multiplicação da farinha e do azeite, que se não fizesse aquilo, aquela viúva iria morrer com seu filho. E Deus multiplicou a farinha e o azeite. Também outro milagre, Elias invocou e fogo desceu do céu e consumiu o holocausto que estava ali no altar, quando ele fez um desafio aos 450 profetas de Baal para que Israel soubesse quem era o verdadeiro Deus. E o Deus que derramasse fogo sobre o altar era o verdadeiro Deus. E aí os profetas de Baal se cortaram, clamaram e nada, né? Quando eles então restaram o altar do Senhor, colocam o novilho, derrama água, faz um rego ali, e invoca ao Senhor e o fogo cai e consome o altar. E o povo então clama: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Também outro milagre, antes do fogo do altar ser queimado ali, é o milagre de 3 anos e 6 meses sem chuva, pela palavra de Deus na boca de Elias. Ele disse ao rei Acabe: por 3 anos e 6 meses não vai chover. E de fato não choveu, e depois ele ora para que chovesse novamente, a chuva cai depois que os profetas de Baal são mortos e as pessoas veem que só o Senhor é Deus e clamam e adoram ao Senhor. Também outro milagre é a destruição de soldados que foram prendê-lo, mas não puderam, fogo cai do céu. Também separação das águas do rio Jordão. Então, esses são alguns milagres feitos por Elias. E João Batista? Quantos milagres João Batista fez? Nenhum. Mas diz o texto de João, capítulo 10, versículo 41, que João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo quanto ele falou a respeito de Cristo era verdade. A palavra de João Batista, ele estava declarando a verdade de Deus
e tudo o que ele falou a respeito de Cristo era verdade. Então, também outra semelhança e diferença entre Elias e João Batista, que semelhança, Elias vestia-se de roupas bem simples, de couro, né, de animais, e também João Batista se vestia igualmente, por isso eles se parecerem também nesse sentido, vestia roupa de couro e cinto de couro, e João Batista alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Só acredito que não era apicultor, mas também comia o mel, gostava do mel. João Batista. Elias denunciou o pecado de reis e da rainha Jezabel e foi perseguido. Só não foi morto porque Deus o livrou da morte. Porque a rainha Jezabel e Acabe tentou matá-lo, mas não conseguiram. E João Batista? João Batista também denunciou o pecado do rei Herodes e de Herodias, e por isso foi preso e morto. Foi decapitado e a cabeça dele colocada numa bandeja. Esse foi o pedido de Herodias, quando a filha dela dançou e agradou o rei Herodes, e ela pede então numa bandeja a cabeça de João Batista. Semelhanças e diferença entre Elias e João Batista. Elias chama o povo a adorar o verdadeiro Deus. Quando nós vimos lá, quando no desafio dos 400 profetas de Baal, ele faz a pergunta para o povo: até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, adore a Baal. Se o Senhor é Deus, adore só o Senhor. E aí então Deus derrama fogo do céu e o povo diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias chama o povo ao arrependimento. Ao arrependimento. Também João Batista chama as pessoas ao arrependimento, conforme foi lido aqui no texto de Lucas 3. Arrependimento. E aí muitos foram para ser batizados e perguntavam para João Batista o que eles deveriam fazer para que o arrependimento de fato fosse verdadeiro. E aí, mudança de vida, de comportamento, da vida dos soldados, da vida dos publicanos, na vida dos religiosos, na vida de todos aqueles que o buscavam. Ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos. E essa é a mensagem também do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E João Batista foi o precursor do Senhor Jesus, apontando para Cristo. E quando Jesus Cristo chega para ser batizado, João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi aquele que anunciou a chegada do Messias, do Senhor e Salvador Jesus. Portanto, meus queridos, o texto de Mateus 17 não fala de reencarnação, como se João Batista fosse uma reencarnação de Elias. O texto quer dizer que o ministério de João Batista seria parecido com o ministério de Elias, do profeta Elias. A Bíblia não ensina reencarnação. A Bíblia ensina ressurreição. E há uma diferença brutal entre os dois: reencarnação e ressurreição. A Bíblia ensina a ressurreição. Essa é a doutrina bíblica. E, queridos, quando a gente olha para a vida desses profetas e também para os profetas de Deus na Bíblia e para os pregadores da palavra de Deus, os apóstolos também, a igreja, então, continua essa missão dos profetas de Deus. Em que sentido? Em pelo menos três pontos, a igreja continua a missão dos profetas. Primeiro, a igreja deve denunciar o pecado. Segundo, a igreja anuncia quem é o verdadeiro Deus. E terceiro, a igreja chama as pessoas também ao arrependimento e à fé em Cristo. Primeiro, então, a igreja deve denunciar o pecado como os profetas denunciaram.
E a igreja está nessa terra também para fazer isso. Não foi Jesus que diz que vós sois o sal da terra? Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, mas coloca-se a candeia não debaixo do alqueire, mas no velador, para que se alumia toda a casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E o que o sal e a luz está fazendo neste mundo? E que a igreja não pode perder, precisa salgar e precisa brilhar, denunciar o pecado. Porque o sal, ele preserva para que, principalmente naquela época, esse era o sentido principal, para que não viesse a apodrecer, e a igreja, as coisas viessem, a carne, por exemplo, não viesse a apodrecer. E a igreja está nesse mundo para que esse mundo não venha a apodrecer no pecado. Então a igreja denuncia o pecado e a luz tem que brilhar para que as trevas possam afastar, as trevas possam dissipar. Então a igreja está nesse mundo denunciando o pecado, sendo o sal da terra e luz do mundo. E isso, denunciar o pecado, não só para as pessoas que estão lá fora, mas para as pessoas que estão também dentro da igreja. O juízo começará pela casa de Deus. Diz 1 Pedro 4,17. Dentro e fora da igreja, precisamos denunciar o pecado, porque o juízo começará pela casa de Deus. Por isso, amados, uma das doutrinas da igreja, da verdadeira igreja, é a disciplina. A disciplina que Deus usa a igreja para nos corrigir, para que a gente não venha viver no pecado. Por isso, oremos pelos faltosos e não seja você também um desobediente. Mas, como diz a palavra de Deus, santificai-vos. Santificai-vos. Sede santo porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor. Todos nós precisamos vigiar e orar para que não venhamos viver na prática do pecado, mas viver em santidade, porque a igreja está nesse mundo para denunciar o pecado. Olhando para nós mesmos e denunciando o pecado ao mundo para que haja transformação. Segundo, a igreja anuncia quem é o verdadeiro Deus. O texto da palavra de Deus, em João 17, versículo 3, diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O único e verdadeiro Deus. A igreja está na terra, está no mundo, anunciando quem é o verdadeiro Deus. Porque a mentira do diabo é dizer que todos os caminhos e todas as religiões levam a Deus. Será que você tem caído nessa mentira? Isso é uma grande mentira de Satanás que tem enganado a muitos. Porque enquanto as pessoas não conhecerem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, elas estarão perdidas e caminhando para o inferno. Não importa que religião elas estejam, até mesmo religiões evangélicas, ditas evangélicas, se não há verdadeiro arrependimento dos pecados, se não há um verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está perdido. Eu já contei aqui a minha história de conversão, que eu fui criado desde pequeno dentro da igreja. Mas Deus converteu meu coração quando eu entendi que eu estava perdido mesmo dentro da igreja, cantando e fazendo todas as coisas que um religioso evangélico faz, mas o dia que eu entendi que era um pecador perdido e que os meus pecados eu senti tristeza por causa do meu pecado e olhei então para Cristo e entendi a obra dele lá na cruz, não só aqui na minha mente, mas no meu coração, e aí tudo mudou. Jesus passou a ser a pessoa mais importante para mim, de fato. E aí eu entendi aquilo que Jesus fala: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Porque até então eu estava vivendo uma religiosidade fazendo a minha própria vontade. Eu era um religioso evangélico, mas fazendo a minha vontade.
Mas quando entrou a conversão, eu passei a fazer a vontade do meu Senhor e meu Salvador Jesus. E a igreja está nesse mundo para declarar quem é o verdadeiro Deus, e Jesus diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. Mas Satanás quer dizer que existem outros caminhos que você pode chegar a Deus. Não existe, só existe um caminho e ele é Jesus. Não existe nenhum outro, nenhuma outra que possa nos levar a Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro, nenhuma outra fez o que ele fez por nós. Só Jesus morreu e ressuscitou para a nossa salvação, ninguém mais. Só ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. É nisso que você está confiando? Então, você conhece verdadeiramente o verdadeiro Deus. Se você está confiando em alguma outra coisa, você precisa conhecer ainda o verdadeiro Deus. E a igreja, irmãos, como também continuando a missão dos profetas, primeiramente, ela denuncia o pecado, segundo, ela anuncia quem é o verdadeiro Deus, e terceiro, como consequência disso, a igreja chama as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo. A igreja está nesse mundo para chamar as pessoas também, como os profetas fizeram, como os apóstolos fizeram, chamar as pessoas ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro dizendo àquelas pessoas que estavam ouvindo, ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento. Feliz daquele que experimenta na sua vida o arrependimento dos seus pecados. Porque não há perdão de pecado sem arrependimento. O amor de Deus é incondicional. Deus nos ama, Deus nos abençoa, até mesmo aqueles que não buscam. Com o sol, com a chuva, com o alimento, com tantas bênçãos que Deus nos dá à humanidade. Mas o perdão, ele é condicional ao arrependimento. Para que haja perdão, tem que haver arrependimento. Você já se arrependeu dos seus pecados? A palavra de Deus diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu fico vendo aqui João Batista pregando e chamando as pessoas ao arrependimento, que quando as pessoas entendem isso, eles procuram o que nós devemos fazer. E ele fala, vocês, soldados, façam isso, isso e isso. Os publicanos o procuravam, o que nós devemos fazer, João Batista? E eles dizem, vocês também façam assim, assim. Mudança de vida. Deus está falando com você nessa noite. Qual a mudança que tem que acontecer na sua vida? O arrependimento. Isso é arrependimento. Não é só sentir tristeza. Muitas vezes as pessoas nem tristeza têm sentido por causa do seu pecado. Arrependimento é quando há tristeza e mudança de atitude. Quais as atitudes de mudança que precisa haver na sua vida para que você, de fato, seja um discípulo que nega a si mesmo e toma a sua cruz? Arrependimento. A igreja chama as pessoas, a mensagem do evangelho chamando as pessoas ao arrependimento e também a fé em Cristo. A fé em Jesus, conforme a gente vê lá em Atos 16, versículo 31, quando Paulo diz àquele carcereiro que trêmulo pergunta para ele, Silas, que irmãos, que devo fazer para ser salvo? E qual a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa é a sua fé? Você creu? Esses dois elementos, eles andam juntos, esses dois elementos estão juntos na conversão. E vão estar juntos na nossa vida cristã até nós partirmos dessa vida aqui. Até a volta de Jesus ou até a nossa morte. O arrependimento e a fé em Cristo. Dois elementos essenciais na vida cristã. Sem isso não existe vida cristã. Pode haver uma religiosidade, mas vida cristã começa com arrependimento dos pecados e a fé em Jesus. Aí é a conversão. E a partir da conversão, aí cada dia, como o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, a confessar os nossos pecados, a pedir perdão pelos nossos pecados e viver uma vida de santidade, crendo naquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz.
para que nós pudéssemos, então, viver de maneira a honrá-lo e agradá-lo e amar a Ele mais do que tudo nessa vida. Como é que vai o arrependimento nos pecados da sua vida e a fé em Jesus? Como vai essa prática cristã? Está viva ou está adormecida, está morta ou não existe? Se não existe, você precisa de conversão. Se já existe, mas está adormecido, quem sabe você precisa então daquilo que o Senhor Jesus, advertindo a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, ele diz: você perdeu o seu primeiro amor. Ou seja, o amor fervoroso por Cristo. Já havia conversão, porque Jesus está falando para a igreja, mas tinha perdido aquele amor fervoroso por Ele. O primeiro amor, tinha abandonou o primeiro amor. E Jesus tinha volta. E a palavra ali de Jesus para a igreja de Éfeso é: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para o seu coração nessa noite seja: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porque digno é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é digno. Ele é digno. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pedir a Deus que conceda essa graça a você e aos seus irmãos em Cristo, a igreja do Senhor, para que nós possamos cumprir a nossa missão de denunciar o pecado, de examinar a nós mesmos e ver aquilo que precisamos consertar diante de Deus. E se Deus está te chamando ao arrependimento, não seja duro de coração. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olhe com Deus agora. Feche seus olhos e diga: Deus, me perdoe, Senhor. Me perdoe, perdoa meu pecado, minha negligência, me perdoe a preguiça, me perdoe meu orgulho, minha vaidade, minha impureza do meu coração. Não sei qual pecado, o Espírito Santo vai te convencer, vai te mostrar a minha infidelidade. Qual pecado você precisa se arrepender? E que você possa crer que uma vez, quando há verdadeiro arrependimento, há perdão. A fé em Cristo. Isso começou na sua vida e precisa crescer a cada dia. Então fale com Deus agora em oração. Senhor, aqui estamos todos nós, o Senhor olha o coração de cada um de nós, nos conhece melhor do que nós mesmos. Ó Deus, e obrigado, queremos primeiramente te agradecer pela conversão, por aqueles que o Senhor converteu, por obra do Teu Espírito Santo. Isso não foi obra nossa, é um milagre que o Senhor operou na nossa vida, nos ressuscitando espiritualmente. Quando nós estávamos mortos, o Senhor nos deu vida. Ó Deus, obrigado pelo arrependimento que um dia veio a nós e pela fé que o Senhor colocou no nosso coração para crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ó Pai, mas os dias vão passando, os anos vão passando, e nós, ó Deus, às vezes vamos nos acostumando a uma religiosidade morna, uma religiosidade no automático, sem uma busca, sem fervor. Tende misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, que o Senhor conceda à Tua igreja a graça do arrependimento que nós precisamos para voltar à prática das primeiras obras, para voltar a um amor fervoroso por Cristo. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de mim. Tende misericórdia dos meus irmãos. E, ó Deus, aqueles que aqui precisam de conversão, por mais que religiosos sejam, mas precisa de novo nascimento, que o Senhor conceda também essa graça. Ó Deus, e também aos familiares, ó Pai, os nossos familiares, tende misericórdia. Que o Senhor os converta, que o Senhor tende misericórdia, ó Deus, salvando e libertando os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas, ó Deus, que nós conhecemos e que precisam também conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, nos usa, Senhor, para
denunciar o pecado sendo sal da terra e luz do mundo, para anunciar o verdadeiro Deus e para chamar as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.